Bom dia, professores, sejam bem-vindos em mais uma TPC da Diretoria de Ensino Região de Americana, da semana de 19 de setembro até dia 23 de setembro. Nós voltamos aqui com a segunda parte da educação antirracista, com o componente nova. Eu sou a Débora, PEC Anos Iniciais. Hoje estou trajando um cardigan bege, uma blusa cinza, um batom tom rosa e alguns acessórios bem discretos. Passo a palavra para a Eneida e a Grazi também realizarem autodescrição. Olá, eu sou a PEC do Conviva, o meu nome é Grazi e hoje eu estou usando uma blusa vermelha, eu uso óculos, minha pele é clara, eu tenho os olhos pretos e estou usando um echarpe também todo colorido vermelho. Eu passo a palavra para a Eneida. Bom dia, pessoal, eu sou a Eneida. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, tenho 1,69 m de altura. Hoje eu estou usando uma blusa bege e um chale preto. Bom, vamos dar continuidade ao nosso TPC. A primeira parte ocorreu em meados de agosto, antes da formação presencial do Inova Anos Iniciais, com o componente da educação antirracista, uma formação presencial para os coordenadores dos anos iniciais, junto a um professor multiplicador. E nós vamos abrir essa TPC, eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Nós vamos iniciar, então, a segunda parte da nossa educação antirracista. Nós estamos fazendo aí a articulação entre educação antirracista e o componente nova nos anos iniciais, lembrando que essa TPC é direcionada aos 3 segmentos: anos iniciais, anos finais e ensino médio. Os anos iniciais, a Débora, né, eu e a Rose, a Andréa, a Eliane e o Claudinei, e os demais, devido à agenda, estão em outro compromisso. A Eneida, PEC Ciências Humanas e a Grazi, e a UD, PEC Conviva, né? Então, nós vamos, antes de passar para o próximo slide, retomar um pouquinho sobre a articulação entre os componentes, lembrando que o Inova já é presente nos anos finais, né? Mas nós sabemos que para os anos iniciais é um componente novo, assim como a educação antirracista, e nós utilizamos, então, o meio de sensibilização e abordagem com os anos iniciais, a princípio através da literatura, de um meio lúdico, para abordarmos, então, um tema com os nossos estudantes. E queríamos abrir, então, a TPC, primeiro agradecendo a todas as unidades escolares que compartilharam conosco a replicabilidade da formação. Tanto eu quanto a Grazi e a UD recebemos nos grupos os registros e evidências, e nosso agradecimento a todos. Devido ao tempo, nós não tínhamos a possibilidade de trazer aqui para o ATPC todos os registros, e nós escolhemos, então, um registro de uma escola muito querida por todos, né? Todas as escolas são queridas, mas nós trouxemos um registro da Escola Delmira, e fica aqui, então, os nossos agradecimentos a toda a equipe gestora e aos professores e estudantes. Nós trouxemos a boa prática da Escola Delmira de Oliveira Lopes. Vocês vão verificar por todas as imagens que a abordagem foi muito lúdica e foi muito pertinente. A escola passou por um momento qual uma estudante sofreu racismo pela parte dos outros estudantes, e já em seguida nós estávamos com a TPC, e depois a formação presencial, a equipe gestora, então, para realizar a replicabilidade, entraram em contato com a professora, Maria Cláudia, eu lembro o primeiro nome, não lembro o sobrenome dela.
e ela trouxe de uma maneira muito lúdica. A boa prática ocorreu com todos os estudantes e com toda a equipe docente também, junto uma parceria com a professora Cláudia, né, o qual trouxe para todos uma formação junto ao negro para falar sobre o tema. A escola vivenciou um instante, um momento em que uma estudante sofreu racismo pela parte de outros estudantes e a forma mais lúdica de abordar o tema com todos foi a ludicidade, a contação de histórias através de fantoches e bonecos. Vocês vão ver pelas imagens a participação de todos, a participação do negro, que realizaram a participação com a capoeira, todo o movimento, o resgate, todas as tradições, reafirmando a identidade de todas as crianças negras, de todas as personalidades também. Aqui vocês veem na segunda imagem que os estudantes estão com as bonecas e bonecos em mãos, o qual foi dado como missão, durante a contação de histórias, que os bonecos passassem entre os estudantes para que eles cuidassem de todos. A abordagem foi muito lúdica, muito sensível, com contação de histórias, com os fantoches. Foi aberto um momento para que eles estivessem falando como se sentiam também. A estudante também agradeceu a comunidade, a direção, pela abertura, por poder entender um pouquinho mais da sua história e sua identidade. O trabalho foi fenomenal, foi escolhido entre tantos outros recebidos, e fica o nosso agradecimento a todos. Então, vamos começar falando sobre os equívocos didáticos pedagógicos de uma educação antirracista. Tá? Antes de começarmos, como ontem foi o dia D, né, da valorização da vida, e nós tivemos a participação de todas as escolas, eu quero agradecer aqui, né, em nome da equipe Conviva, que ontem nós tivemos a oportunidade de participar em algumas escolas, mas também chegou muitas atividades, né, no nosso grupo dos PECs, dos vice-diretores. Então, eu preciso agradecer, tá, a toda a equipe gestora, a toda a escola, a todos os professores, a todos os funcionários, porque foi um dia ontem de muita participação, foi um dia ontem de valorização da vida. É claro que foi um dia marco, né? Mas esse trabalho, ele acontece a todo ano, a todo momento na escola, tá? O meu muito obrigada. Então, vamos lá. Equívocos didáticos pedagógicos de uma educação racista. Abordar o conhecimento dos povos indígenas apenas no dia 19 de abril. Tratar os povos indígenas como exóticos, infantilizados, romantizados ou inexistentes. Pintar o rosto das crianças no dia do índio, aleatoriamente, ou fazer blackface. Tratar a questão do racismo apenas no dia 20 de novembro. Reduzir a história da população negra brasileira ao período de escravização no Brasil. Utilizar símbolos associados à escravidão. Exemplo, algemas quebradas para se referir à luta antirracista. Usar símbolos, ou seja, né, tudo isso aqui que eu acabei de falar são equívocos, né, de uma educação racista. Ou seja, né, nós devemos abordar o tema sempre, né, não apenas no dia 19 de abril, não apenas no dia 20 de novembro. Então, pessoal, que interessante, né? Nós estamos falando de uma educação antirracista que hoje em dia ela faz parte do nosso currículo, né? Não dá para a gente pensar em educação no estado de São Paulo sem pensar nesse recorte. Na verdade, eu avanço nessa minha frase. Hoje em dia não é mais um recorte. Então, a nossa educação
ela tem essa premissa de ser antirracista. E quantas vezes na nossa história escolar nós precisamos esses itens que a Grazi acabou de destacar? Então, eu acredito que nós precisamos refletir sobre a nossa postura em sala de aula, como professores, gestores também, e precisamos olhar para os nossos estudantes. Então, qual será que é o sentimento que uma criança indígena ou de descendência indígena, uma criança de descendência negra, como será que ela se sente quando esses temas são abordados? Então, nós entramos na escola, nós somos professores, gestores, mas o nosso objetivo é a aprendizagem dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Então, nós precisamos ter um olhar assim, muito sensível, Débora e Grazi, que é o que a gente vem conversando diariamente aqui na nossa diretoria, principalmente aqui no nosso grupo pedagógico. Então, quando eu, professor, professora, eu vou abordar um tema, eu preciso primeiro ter uma abertura. É fácil? Não, não é fácil. Mas precisamos ter essa disposição para o novo. É um tema sensível, como nós já falamos na primeira parte dessa nossa APPC, mas é necessário. Então, eu como uma mulher preta, o que eu acho indelicado? Agora eu vou falar como uma pessoa que foi aluna, na escola pública do Estado de São Paulo. É muito complicado, muito difícil para nós como estudantes, como aluna, como aluno, ver a nossa história, a história dos nossos antepassados serem retratadas só pelo lado negativo. Então, quando as pessoas elas abordam a questão da história do negro, do africano que veio aqui para o Brasil, só pelo lado da escravização, isso, além de desinteressante, isso nos deixa até com um constrangimento, porque nós somos um povo e uma população tantas características positivas e isso não é abordado. Então, a Grazi vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que a gente reflita sobre. Imagina eu sou um estudante, um aluno, uma aluna afrodescendente, e aí eu tenho a minha origem retratada com as pessoas sendo chicoteadas, sofrendo. Imagina, qual será que é o sentimento de uma criança, de um adolescente negro? Então, eu gostaria que a Grazi, ela falasse um pouco disso. Grazi, o que isso vai se desenvolvendo no coração desse estudante, na mente desse estudante, pelo ponto de vista da psicologia? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eneida, é tão importante isso que você colocou agora, né? E nas nossas conversas diárias no núcleo pedagógico, né? Quando nós abordamos esse tema para falar para vocês. Pensem que todo dia eu e a Eneida, tanto a Débora, nós conversamos sobre o impacto, né, de falar sobre o racismo.
Só colocando um adendo aqui, porque quando nós não falamos sobre o racismo, nós estamos sendo racistas, nós estamos negligenciando um povo, nós estamos negligenciando pessoas. E isso é muito pior, o silêncio e o não falar, do que o conversar, né? Trazer à tona. Porque o silêncio, ele acaba, trazendo a inexistência. Né? E a inexistência, ela acaba sendo muito mais cruel. Então, Eneida, quando nós fingimos, né, que nós não somos racistas, porque essa é uma autorreflexão. Será que eu não sou racista mesmo? Será que eu, Grazi, né, não sou racista? Ou eu tenho no meu inconsciente aquilo? Se inconscientemente eu não sei que eu sou racista, conscientemente muito menos, né? Então, quando nós falamos na área da psicologia, né, e tratamos esse assunto, as nossas adolescentes, os nossos alunos, né, eles têm o direito, né, de falar sobre, eles têm o direito de nós, enquanto professores, organizarmos um espaço de escuta, nós falarmos sobre isso. Então, quando eu nego a minha existência, quando eu nego a minha personalidade, eu acabo ficando um adulto frustrado, né? Um adolescente sem a minha ancestralidade, sem a minha força. Então, o que eu digo hoje, né, na parte da psicologia, que temos que falar sobre, que temos que discutir sobre, né, que temos que trazer, Eneida, homens negros, pretos, mulheres negras, pretas, né, que fizeram a diferença e que fazem a diferença, tá? Então, quando nós abrimos esse espaço de diálogo, de divulgação, o preto, o negro vai tendo esse fortalecimento. Será que eu consegui explicar? Com certeza, muito legal. Mas aí alguns professores podem estar pensando, mas qual é o problema? Eu já fiz tantas vezes isso. Então, pessoal, quando a gente vem aqui para esse bate-papo de uma educação antirracista, a gente não vem aqui para matar o outro, não é isso. Mas é para que a gente consiga fazer algo mais próximo da realidade. Então, eu acho, a Grazi, ela usou uma palavra muito interessante, que é invisível. Então, uma das coisas que a gente tem que compreender é indígenas e negros existem no nosso país. Tá? Então existem na literatura, na ciência, na política, na educação, eles estão aqui. Tá? Nós estamos aqui. E nós devemos ser vistos. Povos indígenas, povos negros, tá? Brasileiros, indígenas, nós queremos ser vistos. E queremos ser evidenciados também. Então, aqui, por exemplo, nós temos que compreender que nós não somos exóticos. Tá? Então, às vezes, com muita boa intenção, tem muitos colegas professores, quando vão falar sobre a existência do negro no Brasil, ele vai para essa linha do exotismo. Então, vai lá pegar algo que está na África, e vem trazer parte da cultura, né, parte das roupas, livros, urbanos, as roupas. Isso é muito interessante. Sim. Mas nós precisamos compreender que nós temos uma população
brasileiros e de descendentes e indígenas. Será que eu, Eneida, como uma mulher preta, será que o nosso estudante pardo, preto, indígena, eles se reconhecem naquele retrato da África? Ou será que nós precisamos olhar para nós, população afro-brasileira, indígena brasileira? Então, esse é um questionamento. Porque eu já vi ao longo de tantos anos da educação do Estado de São Paulo, chegou o mês da consciência negra. Aí nós vamos buscar, por exemplo, uma figura da África do Sul. Vamos falar do Nelson Mandela. E nós falamos do que está acontecendo aqui no nosso país. E a criança, o adolescente, ele vai lidar com o que ele está vendo. Então, é interessante a gente conhecer figuras que não sejam do nosso país. Mas a criança, ela está vendo que ela tem um pai preto, uma mãe preta, que ele tem um avô indígena. E como que a gente resgata tudo isso? Eneida, se você me der licença para eu voltar um slide. Sim. Quando a professora Cláudia Monteiro da Rocha Ramos, que ela é professora, né, de História, veio trabalhar com as crianças aqui da Escola Delmira de forma bem lúdica, ela trabalhou o que você está dizendo, a identidade e a memória, né? Por qual, no caso, a estudante que estava sofrendo bullying, ela não tinha essa percepção, né? E que ela estava sofrendo bullying, ela sentia que as crianças estavam abordando de uma forma que não era legal, falando sobre o seu cabelo. E quando nós vemos aqui no primeiro slide, o guarda-chuva com as bonecas, foi a forma lúdica que a professora trouxe para abordar o tema com eles, iniciar a conversa com eles. Até porque nós estamos iniciando a conversa com uma faixa etária que não tem a mesma percepção de quem está nos anos finais do ensino médio, né? Então, essa parte lúdica foi muito importante. E quando você fala sobre reconhecer as pessoas da nossa comunidade também, né, afro-brasileiras, que fazem um grande movimento, que são personalidades, é o que o negro realiza. Porque todo esse trabalho também é voltado com a população ali do pós-represa do Salto Grande. E um dos movimentos é através da capoeira. Então, eles trouxeram também para as crianças. E como isso ficou marcado para eles, a memória afetiva, eles nunca irão esquecer que se reconheceram ali. E a abordagem da professora, assim, que me sensibilizou muito na narrativa depois da gestão, né, sobre como foi esse movimento, foi como ela abordou o cabelo. É a força, e você tem que ter orgulho dele também. Então, ela fez o trabalho ali com as bonecas, falando sobre as flores e tal, o empoderamento. Creio que seja a palavra que define. Então, uma das palavras que nos define nesse momento aqui com a escola, trouxe a identidade, a memória e o empoderamento. E aí, nós continuamos, né, que a responsabilidade é de todos nós, né? Vivemos em um país racista, portanto, é improvável que nunca tivemos uma fala ou atitude racista. É no cotidiano das relações sociais e institucionais que o racismo estrutural é perpetuado. Os antídotos são a reflexão e o enfrentamento dessa doença social. Então, é muito importante, Débora, a sua fala, porque nós temos que empoderar nossos alunos, né?
Nós temos que falar sobre, porque a responsabilidade é de todos. Atitudes positivas. Deixar a culpa de ter sido ou dito expressões racistas, e isso é muito importante, né? Por exemplo, tudo bem, eu, Grazi, tive uma atitude racista, né? Ótimo, eu peço humildemente, assim, desculpas, né? Eu falo, sim, eu fui uma pessoa racista, e eu tô aqui, né? Tô aqui me desculpando, tô aqui falando que eu fui, sim, tá tudo bem. Por quê? Eu me constituo enquanto ser humano, e o ser humano é falho. E tá tudo bem, nós estamos aprendendo no dia a dia, ok? Outra coisa importante, compreender que somos reflexo do que vemos, ouvimos e percebemos ao longo das nossas vivências, em um país estruturalmente racista. Então, meu exemplo, eu venho de uma família racista. Meus avós, meus antepassados eram racistas. Então, eu também cresci nesse ambiente, né? E ao longo do meu desenvolvimento, do meu processo, eu estou me tornando uma pessoa antirracista, né? Então, é isso que é o importante, né? Temos a consciência de que cada dia é um novo dia, é um novo processo, é um novo aprendizado, né? E ter atitudes de estranhamento, aprendizagem e reflexão. Nossa, parece que o meu companheiro falou uma frase aí racista, né? Ou ele não tratou bem a minha colega preta. Por que eu vou me calar? Eu tenho que falar. Eu tenho que expor o que eu senti nesse momento, né? Então, não podemos nos calar, temos que falar sobre. Gente, que coisa bacana isso, né? Então, vocês percebem o nosso movimento? Eu sou uma mulher preta, mas eu não sou a única que vem falar desse tema. Então, nós estamos aqui juntas. Eu, a Débora, a Grazi. Então, nós três e outras pessoas do grupo, nós nos apropriamos desse lugar de fala. Isso, assim, é muito legal isso, que a educação escola, professor, professora, não fique apenas se sentindo parte, uma parte tão longe desse processo. Não, você é parte muito importante desse processo. Independente de ser preto, pardo, indígena, branco, né? Então, quando nós pensamos em uma educação, a gente está pensando em algo maior do que aquelas definições que às vezes são preconceituosas. Então, a gente tem que ter essa visão ampla, ter essa tranquilidade para falar, tá? Então, às vezes, alguns professores falam, eu não sei como abordar, eu não sei como falar. Mas você tem um colega Ricardo do seu lado, que é descendente de negros e indígenas. Você tem um colega preto, que tem vários estudantes na sua escola. Conversa, pergunta como você se define. Como que você percebe o racismo? Você percebe situações racistas aqui na nossa escola? Ou você vive na sua família? Então, eu acho que é isso, tem muito dessa conversa. E é muito legal como nós avançamos nesse tema aqui na nossa filosofia, e foi como? Conversando, batendo papo. Né? Então, eu, a Graça, a Débora, e outras pessoas, simplesmente a gente senta e a gente fala sobre isso. E é daí que surge essa forma mais simpática de tratar os assuntos, de tratar o tema. Outra coisa que eu quero destacar também, alguns professores falam assim, mas como que eu falo, como que eu me refiro
a gente sempre tem que partir da conversa. Então, aqui, sempre quando eu venho participar das ABCs e eu faço a minha autodescrição, eu me autodeclaro, me defino como uma mulher preta. Então, eu estou falando da cor da minha pele. Mas eu estou falando também da minha etnia, da minha cultura. Pode ser que pessoas com o mesmo tom de pele, ela ainda não se considere, pode ser que ela ainda não se autodeclare como uma mulher preta, como uma mulher negra, mas não tem problema. A gente precisa ter essa simplicidade de perguntar para o nosso colega: como você se vê? Como você se autodefine? Isso é muito importante. Então, as pessoas podem falar: a Eneida é uma pele e ela é preta. Sim, porque eu me autodefini. Agora, se, por exemplo, um colega seu ou alguém da sua família, ela se autodefine como uma pessoa morena, cor de canela, vamos pensar dessas formas de falar, então tudo bem. Você não precisa falar para a pessoa: olha, falando que você está morena, a gente vai abordar nosso colega. Tudo bem, dá um tempo para o colega se compreender, porque uma coisa muito presente no nosso país é que nem todos os pardos e pretos se reconhecem como negros. É uma coisa interessante falar. Sim. Então, é um trabalho que nós fazemos, nós professores e professoras, é um trabalho de formiguinha, mas é assim que nós vamos nessa valorização da nossa ancestralidade, da nossa cultura, somos, da nossa aparência, dos nossos traços. Então, o nosso país, ele tem essa dificuldade de auto-identificar. Então, segundo o IBGE, então agora que nós estamos no momento onde vai ser realizado o censo, a contagem da população, com certeza, essas questões elas vão surgir nas nossas aulas. E olha só, oportunidade interessante para a gente falar sobre racismo, sobre antirracismo, sobre identidade. Então, ao longo da minha carreira, o que eu já percebi? Que foi através de uma oportunidade que muitos alunos começaram a se auto-identificar como negro, como preto, como seus ancestrais, pretos, indígenas, africanos. Então, é muito importante a gente se abrir para conversar sobre isso, conversar de forma clara. Às vezes, na nossa conversa em sala de aula ou com o nosso colega, não vai ser tão teórica, vai ser mais de vida. Né? Eu e a Grazi e a Débora, a gente conversa muito dessa forma. Olha, quando eu era criança aconteceu isso. Na minha família tem certas situações, assim, tem de outra forma. Então, eu acho que a gente precisa ter essa conversa leve. Se você, por exemplo, não sabe como se referir a um colega de trabalho, a um estudante, pergunta. Querido, querida, como você auto-identifica? Como que você quer que eu me refira a você? Você quer que eu fale que você é uma pessoa negra ou não?
quando nós estamos conversando sobre isso, eu acho muito interessante essa conversa. Eneida, nossa, que contribuição você passou agora para a gente, viu? Muito obrigada. Nós conversamos muito sobre, e aí eu acabo contando histórias, né, de quando o que aconteceu comigo, né, a respeito do racismo, e aí eu chego a uma grande conclusão, né, junto com a Eneida, que esse assunto ele tem que ser abordado de uma forma muito leve, de uma forma prazerosa, né, de uma forma onde tá tudo bem falarmos sobre isso, né? Porque quanto mais leve e prazerosa, mais gostosa, e o quanto de preconceitos podem cair, de crenças limitantes podem se modificarem de uma pequena conversa, né? De um pequeno assunto abordado com a classe toda, né? Então, assim, gostei bastante dessas colocações. Mas quando a professora Cláudia Monteiro realizou essa atividade a convite da equipe gestora no Delmira, né, algo que ficou marcado a todos, no momento qual foi dada a fala para os estudantes, como todos agradeceram esse momento, serem reconhecidos, entenderem como é importante compreender a sua identidade, a sua memória, sim. Como as atitudes positivas fazem diferença na vida de todos. A professora Cláudia Monteiro, ela tem um livro, né? Um estudo baseado ali na região do Salto Grande, também abordando sobre esse tema. Fica até como uma indicação aí a todos. E hoje ela atua como diretora, né, na Grande São Paulo, em uma comunidade onde 80% ou mais são estudantes afro-brasileiros. E é muito interessante, até na fala com o coordenador, o qual ele diz assim, como ela se reconheceu na comunidade e o como ela tem trabalhado com todos esses estudantes. Porque isso me remete, Neida, ao projeto de vida. Não é mesmo? Como muitas vezes nós condicionamos os nossos alunos, os nossos estudantes. Nós não devemos fazer isso, né? Nós não podemos, nós devemos empoderá-los. Então, eu achei algo fenomenal. Eu creio que, além da atuação dela como diretora, o projeto de vida dela seja esse, né? Engajar os outros também. Então, de uma forma positiva, como as atitudes positivas fazem parte da vida dessas crianças, desses estudantes, eles nunca esquecerão a professora, a diretora que passou na vida deles e fez a diferença. Nós estamos indo, meninas, para a parte final aqui, nós temos alguns minutos para fazer o nosso encerramento. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento de tela e assim a gente faz a despedida, pode ser? Sim. É um tema extenso, até porque vamos voltar à questão dos anos iniciais. Me corrija, Taineide e Grazi. Os anos finais e ensino médio são empoderados, têm conhecimento, sabem realizar uma pesquisa, utilizar a mídia a seu favor. Os anos iniciais, eles estão sendo moldados. E nós vimos, assim, só para finalizar sobre a boa prática da Escola Delmira, que uma das estudantes que vinha atacando a outra, né, com essas atitudes racistas e de bullying, ela foi sensibilizada. Em nenhum momento chamaram a atenção ou deram o nome dela. Mas todo o movimento da escola de sensibilização tocou e sensibilizou. Então, é o que nós precisamos hoje. Nós sabemos que os nossos estudantes, eles têm uma capacidade incrível. Vocês já trabalharam com os anos finais e médios, sabem falar isso melhor do que eu. Mas hoje, para a nossa realidade, anos iniciais, é a sensibilização, o amor, o carinho com as nossas palavras. E vocês disseram algo que me tocou muito, as palavras positivas. Reforçar sempre as palavras positivas na vida dos nossos estudantes. Eu
Vou agradecer, tá? Fico por aqui a minha fala para abrir espaço para as minhas amigas. Eu agradeço muito a oportunidade, essa trilha. Nós sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas iniciamos, demos os primeiros passos e vamos caminhar aí rumo ao sucesso dos nossos estudantes. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês, professores, professoras da rede, gestora, e as minhas amigas, PEC, e dizer que esse assunto é tão vasto e fazer um convite para vocês. Então, se você na sua escola tem dificuldade com esse tema, conte comigo, tá? Então, liga pra gente, se quiser aqui para conversarmos juntos, para juntos construirmos uma proposta de educação antirracista na escola. Nós estamos aqui para auxiliá-los e para que os nossos estudantes eles tenham realmente acesso à educação antirracista. Bom, eu quero agradecer, tá, a presença de todos vocês. Eu quero agradecer a minha participação. Eu agradeço aí, né? Agradeço também a toda a minha equipe, a equipe Conviva, tá? Agradeço, Eneida, agradeço sua parceria, Débora, agradeço sua parceria. E uma mensagem que eu deixo eu acredito muito na cura pela fala. Quanto mais nós falarmos, quanto mais colocarmos, né, o que nos aflige para fora, interiormente nós vamos conseguindo nos organizar, né, e vencer todas as barreiras e os preconceitos, tá? Então, falem bastante sobre o assunto e não tenham medo de errar, tá? Porque é todo um processo de uma grande aprendizagem, né? Quando eu comecei nesse estudo, né, de educação antirracista, eu era uma Grazi. Hoje, eu sou uma Grazi melhor, né? Mas eu também estou no processo, né? Como todos nós. Então, um grande abraço, um grande beijo e o meu muito obrigada. Só para finalizar, né, Eneida e Grazi, o material utilizado nas ATPCs irá via boletim núcleo pedagógico para as unidades escolares, porque nós temos mais alguns temas que é para estudo também, sabemos que nós temos os momentos de estudos, então para que os professores possam também aprofundar mais no tema, não é mesmo? Então, fica aqui nosso agradecimento a todos, obrigada pela parceria, aprendi muito com vocês, agradeço, obrigada professores, até mais.